Queridos irmãos, amigos, companheiros de jornada terrena, viajores da eternidade, que a paz, que o amor, que a luz do nosso divino meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, este irmão maior, este amigo incondicional de nossas vidas, esse Espírito que veio para ser o nosso guia, o nosso farol, essa luz que nos conduz na direção a qual todos nós almejamos, o encontro com Deus. Mas não é um Deus fora, é um Deus dentro. É um Deus porta dentro das nossas almas. Porque a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho, esse farol, muito mais que alcançar a nossa inteligência, o nosso conhecimento, que é importante sim, sem dúvida alguma, mas mais do que isso, é necessário que alcance a nossa alma, os nossos espíritos, que adentre o íntimo de cada um de nós. Caso contrário, não estaremos cumprindo o propósito de aqui estarmos, da nossa encarnação. Afinal de contas, por que estamos aqui? Qual é o propósito da nossa existência? Qual é o sentido da vida para cada um de nós? Pois que, se essa mensagem, se esse conhecimento ficar apenas a nível do nosso intelecto, seremos qual viajores em um deserto, aonde o Evangelho aponta a direção, mas morreremos sedentos, sem encontrarmos a água para beber. Da mesma forma, se esse conhecimento, se esse Evangelho estiver apenas em nosso coração, sem alcançar também o conhecimento, poderemos ser igual viajores no deserto, que encontrou um oásis, mata sua sede, mas morre sem direção, sem saber para onde ir. E dentro dessa reflexão, eu aproveito o gancho da mensagem da nossa irmã Ione, de harmonização dos nossos trabalhos de hoje. O que estamos fazendo desta oportunidade? O que estamos fazendo dessa existência que misericordiosamente a divindade, através dessa espiritualidade maior que junto com o Cristo dirige as nossas vidas nessa casa terrena. O que estamos fazendo dessa oportunidade? E não vamos longe, vamos trazer para o aqui e agora, para o dia de hoje. Entendendo o que a nossa irmã disse na mensagem, o que você fez no dia de hoje? Você doou mais amor ou mais indiferença? No dia de hoje. O que você fez por você de bom no dia de hoje?
Se Jesus estivesse ao seu lado, te acompanhando, da hora que você se levantou, até esse momento em que você chegou aqui na casa espírita, hoje, você olharia para ele e diria: mestre, estou orgulhoso de mim. Ou você curvaria a sua fronte envergonhado diante dele, em razão daquilo que você fez no dia de hoje, dia 7 de maio de 2026. Porque, meus irmãos, é possível que todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, esse em maior número, ainda não estamos tendo a devida consciência, e eu me incluo, da importância que é estarmos aqui neste momento das nossas existências. O tempo urge e não há mais tempo. Não dá mais para brincarmos de viver. É preciso que, de fato, assumamos a responsabilidade, a consciência do que é viver. Dizem os espíritos que a população do nosso planeta hoje permeia por volta de 28 bilhões de espíritos, dos quais 8 bilhões e 500 milhões estão encarnados, tendo a oportunidade de nos redimir, de nos despertar, de tomar consciência do que estamos fazendo aqui, do que nós queremos para nós. De modo que a fila do outro lado é grande, de espíritos aguardando uma oportunidade como essa que nós estamos tendo. Para cada espírito encarnado, temos 3 desencarnados aguardando uma oportunidade. E o que é que nós estamos fazendo desta oportunidade? No dia de hoje, que nota que você dá para as suas atitudes da hora que você se levantou até este exato momento? Como eu disse, não dá mais para brincarmos de viver. É preciso que, de fato, assumamos a responsabilidade da vida, sobre a vida, sobre nós mesmos. A dor, meus irmãos, a dor, a aflição, nunca alcançou, nunca esteve em índice tão alarmantes, tão assustadores, como que nós estamos assistindo neste momento. As criaturas perderam de fato, a impressão que se tem é essa, perderam de fato. Qual o significado? Qual é o sentido da vida? Neste momento, no mundo, a cada 4 segundos, há um suicídio. E já não mais apenas de adultos, mas de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os transtornos mentais adquiriram níveis assustadores. Assustadores.
E isso faz parte. E o momento em que nós estamos denominando transição planetária. Isto era previsível que viesse a acontecer. Aonde o nosso orbe está saindo da condição de planeta de provas e expiações para uma condição de regeneração. Mas, em verdade, não é o planeta em si que está passando para a regeneração. São as criaturas humanas que, nesse processo evolutivo, chegam a um estágio em que estão em condições de fazer essa transição. Mas nem todos estão conseguindo alcançar esta condição, exatamente pela falta de consciência do sentido da vida. Hoje, eu e você, que viemos à casa espírita, o que você veio buscar aqui? O que você está fazendo aqui neste momento? Grande maioria de nós ainda estamos numa condição de barganha com Deus. Eu vou à casa espírita, eu vou a um templo religioso, eu vou à igreja, eu vou ao templo budista. Para que Deus olhe para mim e me ajude, alivie as minhas dores. Cure a minha enfermidade. Sem tomar consciência de que o elemento principal é a nossa transformação. Porque a causa do que está acontecendo, de toda essa aflição, dessa tormenta psíquica que nós estamos assistindo, da mesma forma, não está fora. Ela está dentro de cada um de nós. Lá no livro Obras Próximas, no final do livro, tem uma carta que Kardec recebeu dos Espíritos, chamado A Missão. Aonde os Espíritos falam do que está acontecendo nesse momento, e diz os Espíritos que a principal característica que nós iríamos observar nesse momento, em que nos mostraria essa transição, seria a loucura. Não são os cataclismas, não são os grandes eventos de ordem geográficas, meteorológicas, mas sim a loucura psíquica. Ou seja, essa convulsão que está ocorrendo dentro de cada um de nós. Essa convulsão nas relações humanas. E a responsabilidade é de cada um de nós. Daquilo que cada um de nós estamos fazendo conosco mesmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Para a nossa reflexão de hoje. Tem 2 itens importantes, onde Kardec vem nos falar das causas atuais das nossas aflições e das causas anteriores das nossas aflições. Mas, primeiramente, ele nos fala da justiça divina. Nos dizendo que o que está acontecendo com todos nós não é culpa de Deus, não é culpa da improvidência, da displicência de Deus. Porque Deus não erra.
Me lembra Raul Teixeira, quando ele dizia que o mentor espiritual dele, o Espírito Camilo, sempre dizia para ele: meu irmão, Deus não erra. Diante de uma dificuldade, de uma interrogação, de um titubear, Camilo dizia para ele: meu irmão, cuidado, é você. Olha o que você está fazendo. Não é o que eu fiz a Deus, mas é o que eu estou fazendo a mim. Deus não erra. E as dificuldades, as aflições, as dores que chegam à porta de cada um de nós são consequências daquilo que cada um de nós fazemos. No dia de hoje, da hora que nós levantamos até esse instante, quantas coisas que nós fizemos, olha só, quantas coisas que nós fizemos hoje, e que nós poderíamos ter evitado. Quantas coisas? Pela nossa desatenção, pela nossa negligência, pela nossa falta de consciência do que estamos fazendo aqui, da importância, do significado, da razão, do que é estar aqui. Quantos dissabores no dia de hoje, que um pouquinho mais de paciência, de tolerância, de cuidado com esse instrumento sagrado que é o nosso corpo físico, que o Pai nos concedeu, que nós deveríamos ter evitado, para que não tenhamos as consequências amanhã, no dia seguinte. Entendendo que nenhum de nós somos vítimas de nada, a não ser de nós mesmos. Tudo o que está nos acontecendo, ninguém aqui, nem eu, nem você e nem ninguém, encarnados e desencarnados que aqui estão, não somos vítimas. Não. Nós somos autores, protagonistas. Porque no dia de hoje, cada um de nós aqui, ao levantarmos, nós fizemos escolhas. Tomamos decisão. Ao levantar no dia de hoje, qual foi a sua escolha? Você escolheu perdoar ou ofender? Tolerar ou ignorar? Abraçar ou se afastar? Orientar ou condenar? Quais foram as escolhas que nós fizemos hoje? Ao levantar, você escolheu amar ou odiar? Se amar ou se atormentar? São decisões, são escolhas que nós fazemos todos os dias, todos os dias. Vocês poderiam ter escolhido ficar em casa assistindo novela que acrescenta coisa nenhuma, mas escolheram vir à casa espírita. Fez uma boa escolha. Fez uma boa escolha.
Não por mim, mas pela mensagem do Evangelho e por aquilo que a espiritualidade oferece a cada um de nós que aqui estamos nesse instante. Porque isso aqui é um hospital, isso aqui é uma escola. E nós estamos precisando desse médico, desses instrutores que aqui estão. Mais do que nunca nós estamos precisando deles. E Bezerra de Menezes nos recomenda que nesse momento de transição planetária, diz ele, mantenha-se em vossos postos. Cuidado. Para não fugirem dos seus compromissos. Cuidado para não se distraírem com as coisas do mundo. Mantenham-se em vossos postos. Para que os benfeitores possam encontrá-los em vossos postos. Neste momento, é a recomendação do Dr. Bezerra de Menezes para todos nós. Mas eu fico em casa, depois eu assisto pelo YouTube. Não é a mesma coisa, eu canso de falar isso. Não é a mesma coisa. Faça uma consulta com um médico online, faça uma presencial e vocês vão ver qual é a diferença. Nada substitui esse olho no olho, São José. Essa troca de energia, nada substitui isso, meus irmãos. Isso é importante, isso é necessário. Nós estamos precisando disto. Isto é importante. E nós estamos negligenciando momentos como este pelas distrações do mundo. E o tempo passa. O tempo urge. E diz os Espíritos na questão 627 do Livro dos Espíritos. Não venham reclamar que não sabiam. Está lá. Está lá. Porque Kardec perguntou, se Jesus disse tudo, então para que os Espíritos vieram e nos falam tudo isso? E a resposta é clara. Para que não venhais a dizer que não sabia. Nós sabemos. E diz Kardec ainda mais que a maioria das dificuldades, das dores que nós estamos atravessando hoje, não são oriundas das falhas de existências passadas, das causas anteriores, e sim daquilo que nós estamos fazendo na presente existência, neste momento. Porque estar aqui e agora é o momento mais importante da sua vida, da sua jornada. Há sim dores, dificuldades, que são decorrentes de causas que não são da presente existência, e sim de existências anteriores, causas anteriores às aflições. São aquelas situações que ocorrem que a gente não tem como evitar. Elas surgem. Uma doença inesperada, uma criança que de repente é acometida de uma enfermidade e desencarna. Uma pessoa que segue ali e busca viver bem, dignamente, com responsabilidade, com amor, a sua vida, e de repente ocorre um revés. Sim. É a oportunidade de reparação,
de expiar aquilo que trazemos na nossa consciência de existências passadas. Aquelas manchinhas que podem estar no nosso corpo perispiritual e que nós precisamos limpar, expurgar. E o Pai então nos dá a oportunidade. Quando não, situações que nós, pela necessidade de evolução, nós pedimos. Está no nosso planejamento reencarnatório passar por certas dificuldades, como provação, como instrumento para darmos um passo a mais, um salto na nossa evolução. Mas, via de regra, na maioria das vezes, as dificuldades estão na presente existência. São oriundas de situações que nós poderíamos ter evitado. E eu volto à fala da mensagem do início da nossa reunião, lida pela nossa irmã. O que é que eu estou fazendo? Deste momento, dessa oportunidade da minha vida, ao término dessa existência, qual será o balanço que eu irei fazer? Esse julgamento daquilo que nós fazemos não será feito por Deus, e sim pelo tribunal divino que está dentro de cada um de nós, que é a nossa própria consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está Deus? Na vossa consciência, dentro de cada um de nós. E aí vamos entender que não somos vítimas. Somos protagonistas. Somos responsáveis. Meus irmãos, o mundo aí fora está uma loucura. Temos a impressão de que o amor esfriou. O amor esfriou. Perdemos a direção. Perdemos o rumo, perdemos a bússola. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Aí Jesus vem e nos fala de um modo claro, objetivo, direto, para que nós não tenhamos dúvida. Uma mensagem de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Mas eu peço uma palavra dessa mensagem. O que é a verdade? O que é a verdade, meus irmãos? A verdade. Jesus se calou diante dessa pergunta, não respondeu nada. Ele ficou em silêncio. Sabem por quê? Porque a verdade ela é aquilo que está dentro de cada um de nós.
A verdade é o modo como cada um olha para si e para o mundo. O mundo real não existe. O que existe é o mundo que cada um de nós criamos. Porque eu olho para essa cadeira de um modo, o Evandro olha de outro, a Nildinha olha de outro. Cada um vai olhar para a cadeira de acordo com aquilo que traz dentro de si. A partir disso, como é que as pessoas estão olhando um para os outros? Como é que as pessoas estão olhando para aquilo que de fato é importante para si? Nós estamos nos coisificando. As pessoas estão se definindo, e por isso essa loucura. As pessoas estão se definindo não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas têm. As pessoas estão se definindo não por aquilo que elas têm dentro de si, mas pela roupa que ela veste, pelo carro que ela anda, pela casa que ela mora. Por isso perde o sentido das coisas, perde o sentido da vida. Porque aí tudo se resume no aqui e agora. E nos esquecemos que isso não é o fim, é apenas o meio. Para que nós possamos chegar em algo muito maior que tudo isso. O indivíduo vai sair de casa, ele quer vestir aquela camisa. Se aquela camisa não estiver lá, do jeito que ele quer vestir, passadinha, bonitinha, ele faz um caos na casa. Porque ele se define pela camisa. Quebrou um copo dentro de casa, ela faz um tormento, porque aquele era o copo que ela tinha que beber a água naquele copo. Se não fosse aquele copo, ela não se valoriza, ela não tem valor. Ela não se inclui, ela não consegue se sentir incluída, valorizada, se ela não tomar água naquele copo. Quebrou aquele copo, é um escarcéu. Olha a futilidade. E estende-se a isto, a tantas outras coisas. Causas atuais das nossas aflições. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O que estamos fazendo conosco? O que estamos fazendo com o nosso psiquismo? O que estamos fazendo com nossos espíritos? Com esse instrumento sagrado que Deus nos concede? O que você está fazendo no lugar onde Deus te situou? Na família, no trabalho, na sociedade? Joana de Anjos nos fala o seguinte, que sejamos um rastro de luz onde quer que estejamos. Para aqueles que venham atrás de nós, encontre também uma direção. Bem-aventurados os aflitos. Mas, como estamos vivendo essas aflições? As aflições que estamos vivenciando está sendo motivo, razão, proposta
de melhoria, de evolução, de crescimento, de estado de consciência, da importância da vida. Ou as aflições que estamos vivendo servem para nós de revolta. Por que comigo? O que eu fiz? Olha o que você fez. Mantendo anestesiado a mente, a consciência da responsabilidade daquilo que eu tenho que fazer. Sim, bem-aventurados os aflitos, quando esses aflitos usam as dificuldades como escada para o crescimento, para a melhoria, para que eu seja amanhã melhor do que eu fui hoje, para que amanhã, ao levantar, eu faça escolhas melhores do que aquelas que eu fiz hoje, porque eu aprendi que assim não é bom, assim não deve ser. Como eu estou lidando com as minhas aflições? Porque a nossa religiosidade, a nossa fé em Deus, o Cristo como nosso modelo e guia, isso não nos livra das dificuldades, das provações, das dores, de modo algum. Porque elas fazem dessa lapidação que nós precisamos realizar porta dentro da alma. Mas sim nos ajuda a nos mantermos firmes, confiantes, resignados, nos ajuda a não entrar em desespero, porque sabemos para onde estamos indo, aonde estamos indo. Sabemos da nossa destinação. Então a gente mantém-se firme, fincado nos nossos postos de serviço, como recomenda o Dr. Bezerra de Menezes. Quais estão sendo as nossas escolhas, as nossas decisões? A dor, meus irmãos, está lá no capítulo 9 do Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando sofrerdes, não vos aflijais, mas antes, agradecei a Deus, que pela dor, pelas dificuldades, aquele filho difícil, aquele trabalho árduo, nos ajuda, é instrumento para que possamos alcançar o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É esse estado da alma que não importa se as dificuldades estão batendo. Eu confio, eu tenho certeza que há um Pai que não descuida, que olha para cada um de nós. Há um Pai que sabe o seu endereço, o seu RG, o seu propósito. Há um Pai que sabe o que se passa dentro de você. Meus irmãos, mantenhamos-nos firmes, confiantes. As dificuldades, como disse Maria a Chico Xavier: Chico, tudo passa, tudo passa. O que você está atravessando agora também vai passar. Tem de bom ânimo. Disse ele: eu venci o mundo. Vós também vencereis. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Eu e você, e todos aqui, somos centelhas divinas.
trazemos em nós, se sondarmos um pouquinho mais de perto o íntimo do nosso coração, da nossa alma, nós iremos encontrar Deus. Iremos encontrar essa vozinha lá dentro falando assim: ame mais, perdoe mais, persevere mais, siga. Você não está só. Você não está só. Sonde um pouquinho mais. Persevere. Confie. Que a paz, que o amor do Cristo nos fortaleça. Nos dê a sabedoria de seguirmos em frente. Com esse propósito de darmos de fato um sentido digno, justo, divino, para essa jornada terrena que estamos atravessando. Boa jornada a todos. Muita paz.